E vamos falar hoje sobre uma live que é interessante, sobre como controlar pensamentos, né? Se eu consigo ou não controlar os meus pensamentos. Isso é possível ou não, hein? Bom dia, Cíntia, Isabela, minha aluna também, bom dia. Deixa eu começar então assim devagar, que né, o pessoal tá entrando. Sábado de manhã eu já tô com pique total, porque eu já tomei café, já tô na minha segunda xícara de café, então imagina, né? Já tô com aquele pique total. E eu gosto pra caramba de falar aqui com vocês, mas deixa o pessoal ir entrando devagarzinho, coloca o som mais baixo. O som tá bom pra vocês? Vocês estão me ouvindo com clareza? Aí? Como é que tá o som de vocês? Se tiver algum problema aí, vocês me falem, que eu tento corrigir aqui de improviso de última hora. Aí. Falar sobre controle de pensamento. Será que é possível a gente controlar os nossos pensamentos? Deixa eu começar primeiro perguntando assim pra vocês. Bom, dificuldades, problemas, imprevistos, né, na nossa vida. Quem nunca passou por isso? Quem não sabe o que é passar por uma decepção, por uma dificuldade, por um imprevisto aí na vida, alguma coisa que você tinha planejado, que você estava achando que fosse dar certo? Não dá. Então, problemas, imprevistos, essas coisas acontecem, né? São parte da vida. É impossível você encontrar uma pessoa que te diga que nunca atravessou qualquer dificuldade, qualquer problema. E outra coisa que também é impossível a gente evitar completamente problemas. Claro, a gente tenta se planejar, a gente tenta olhar e falar o que eu posso fazer para eu evitar problemas. Ninguém, acho que gratuitamente ninguém quer ir atrás deles. Mas uma hora eles aparecem, imprevistos fazem parte da vida. E aí? Vocês já passaram por imprevistos, por problemas? Talvez vocês estejam ainda atravessando algum, se você pensar aí na sua fase de vida agora. Tudo bem? O problema com o problema é que, na verdade, ele acaba destruindo um pouco da sua energia, consome a sua energia. De repente você começa, planeja que, putz, minha semana vai começar com beleza, vou começar com um pique total nessa minha semana, e aí vão acontecendo alguns probleminhas logo no começo da sua semana, e isso vai detonando a tua energia, vai detonando o teu pique, vai acabando com a tua motivação. E de repente, talvez você esteja atravessando ou já atravessou uma fase da sua vida onde parece que os problemas acontecem todos juntos, uma coisa atrás da outra. Acontece um pequeno problema, vem um outro para aumentar ainda mais a sua preocupação e por aí vai. E quando isso acontece, a gente começa a desenvolver um pensamento, e aí a gente está entrando no assunto da live, a gente começa a desenvolver um pensamento recorrente, que acontece várias vezes, que é o do tipo, o que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu estou errando? Será que realmente eu não sou uma pessoa que talvez não esteja me dando bem na vida? Será que eu sou um fracassado? Será que tudo aquilo que eu estou fazendo realmente está tão errado? Será que eu sou uma pessoa azarada? Na verdade, você começa talvez a fazer esses tipos de questionamentos sobre você mesmo, e o perigo é que isso vai abalando a tua autoestima, né? Tua autoestima vai descendo, descendo, descendo. Bom, deixa eu dar mais bom dia para mais algumas pessoas. Bom dia, Diogo. Bom dia, Lucinéia. Bom dia, Lori. Tudo bem? Começamos já com os dois pés nessa live, já falando sobre... Primeiro, quando acontecem problemas, que problemas às vezes acontecem mesmo que a gente tente evitá-los, né? E imprevistos, decepções, dificuldades na vida. E segundo, quando talvez esses problemas e dificuldades parecem que acontecem de maneira frequente e seguida, você começa a duvidar de você mesmo, você começa a virar e falar, caramba, o que é que eu estou fazendo de errado, aonde é que eu estou errando, que parece que nada que eu estou querendo fazer está dando certo. Bom, onde esse pensamento recorrente acaba nos levando, e é comum. Você começa a duvidar de você mesmo, você começa a diminuir a sua autoestima, e isso vai te levando talvez cada vez mais para baixo, até um ponto que se você não tomar cuidado, você adoece. Mas você adoece fisicamente e mentalmente. Talvez comece aqui dentro da sua cabeça você
a se detonar, a você começar a pensar, pô, esses problemas estão acontecendo porque realmente eu não sou bom o suficiente. E aí você começa também a adoecer na sua cabeça e talvez fisicamente. Você começa a ter dor de estômago, você começa a ter tremedeira. Quem já teve assim a pálpebra do olho, né? Assim, fica às vezes vibrando e tudo mais, sem a gente ter muita vontade, ou já sentiu uma parte do corpo que fica, parece que também tendo contração, assim, sem você querer ter muita vontade. Sabe o que isso é sinal? Isso é sinal de estresse. Isso é sinal de estresse. Teu sistema nervoso está sobrecarregado. Você pode ter depressão, você pode começar a desenvolver sintomas de pânico, você pode começar a desenvolver sintomas de ansiedade aguda. Alguns de vocês aí já passou por algum dessas coisas que eu estou falando aqui com vocês? Bom dia, Kátia. Bom dia, Kátia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Tá entrando tanta gente que eu não consigo ver os nomes de todos vocês, mas sejam todos muito bem-vindos aí na nossa live. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando aí nesse raciocínio um pouco já mais profundo, mas sobre alguma coisa mais negativa, mas sobre alguma coisa que vale a pena a gente falar? Ó, a Priscila comentou lá que pálpebras, ela já teve as pálpebras dela assim, com vida própria, né? Piscando sozinha. As minhas também, de vez em quando também acontece isso daí. Às vezes uma outra parte do corpo também começa a ter isso daí. Bom, se vocês já sabem disso daí, ou já atravessaram isso, ou talvez esteja até atravessando, você sabe que você está numa fase aí não muito bem equilibrado. E essas coisas que a gente está falando, principalmente aquelas que envolvem o sistema nervoso, elas acontecem tudo dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. São, às vezes, desequilíbrios entre as suas substâncias neuroquímicas, como seus serotonina, dopamina, noradrenalina, endorfina e uma série de outros hormônios que você tem aí na sua química cerebral. Ó, o Maurinho falou lá, ansiedade. A Sinara comentou, eu tive muito problema de tremedeira de pálpebras na época de competições. Claro, é aquela pressão de uma competição, né, que você sente que o teu corpo está tentando controlar essa ansiedade, mas em alguma parte ele mostra que ele está tá no seu limite. Veja, essas coisas, elas são naturais da vida. De novo, voltando ele para a primeira parte da live. Problemas, dificuldades, pressão, estresse, essas coisas são naturais, acontecem na vida. O problema é que a gente às vezes precisa saber identificar isso como uma fase e entender que talvez o nosso corpo, aquela gastrite que você esteja sentindo naqueles dias em que você está prestes a entregar um relatório, ou então aquela insônia que você está tendo às vésperas de uma viagem super importante que você está para fazer, coisas desse tipo, elas são naturais. Naturais. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar é que quando a gente às vezes está numa fase dessas, às vezes a gente começa a se questionar se o problema não é conosco e não circunstancial. E quando a gente começa a pensar que o problema talvez seja conosco, quando acontece alguma outra fase, algum outro problema, a gente começa a se questionar, será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai conseguir encarar isso? E aonde também isso começa a pegar? Onde o problema começa a ficar maior? Porque hoje nós temos à disposição aí uma série de remédios, de fármacos que a gente pode utilizar para fazer tratamento de depressão, de ansiedade, de pânico e de todos os outros sintomas que talvez apareçam por causa desse desequilíbrio aí no nosso sistema nervoso. Aliás, deixa eu colocar alguns dados aqui para vocês. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a população brasileira é a população mais deprimida da América Latina. Nós temos a população de pessoas mais deprimidas. Cerca de 6% da população brasileira sofre de depressão. De 2010 até 2016, o aumento
de antidepressivos, no uso de antidepressivos, aumentou em 74%. Em 6 anos, o consumo de antidepressivos subiu para 74%. É quase raro você encontrar uma pessoa hoje que não use algum tipo de antidepressivo. E também os remédios de anti-ansiolíticos também tiveram um aumento de 110%. 110% nesses mesmos 6 anos. Última curiosidade da Organização Mundial de Saúde. Os 3 medicamentos mais utilizados no mundo são, em primeiro lugar, analgésicos. Em segundo lugar, antidepressivos. E em terceiro lugar, anti-ansiolíticos. Isso não é preocupante? Nós termos essa disposição, à nossa disposição, tantos medicamentos e fazermos usos dele. Veja, é claro que quando você está passando por alguma fase que é diagnosticada como uma fase de depressão, de ansiedade ou de dor, qualquer outro problema, você tem que ter um acompanhamento médico e fazer uso de medicação para isso, fazer um tratamento com orientação médica é super importante. Eu não estou dizendo que não seja, eu não estou dizendo que não é importante. É importante você cuidar da sua saúde. Aonde eu quero chegar com isso é, por causa de pensamentos, dificuldades que acontecem na sua vida, talvez você comece a cultivar alguns pensamentos negativos, e aí esses pensamentos negativos eles alteram a química do seu cérebro, claro, e aí você entra com remédios para combater um pouco esses efeitos. Até aí, tudo bem. O problema é que talvez você vá se tornando dependente desse tipo de ajuda para você superar as suas dificuldades da sua vida. E aí é que fica a minha grande preocupação. Quando acontece um novo problema, porque a vida é assim, a vida vai te apresentar algum novo problema lá para frente, alguma nova dificuldade. Quando ela só ia acontecer de novo, uma nova decepção, um problema, a perda de alguma coisa que você não queria perder na sua vida, o que você vai fazer? Você vai de novo usar remédio para tratar isso? Para te ajudar a passar por isso? Bom, aí fica preocupante, porque você começa a ficar excessivamente dependente, talvez, disso daí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia quem está entrando. Olha, quem está entrando, desejo um excelente sábado para vocês. Desculpem se o assunto da live já começou meio pesado, mas é que eu queria trazer aqui para vocês um dado alarmante, que é justamente o uso de medicamentos para tentar controlar pensamentos, principalmente anti-ansiolíticos e antidepressivos. E a partir daí eu queria começar a conversar com vocês o que a gente pode fazer a partir dessa tensão que a gente tem que ter com essa realidade, o que a gente pode fazer a partir daí para a gente tomar cuidado com essa facilidade ou talvez essa propensão da sociedade moderna de usar antidepressivos e anti-ansiolíticos. Então vamos lá, deixa eu só dar mais alguns bons dias aqui. Bom dia, G, bom dia. Bom dia, Jaque, bom dia, Beatriz, Andréia, Nívia, bom dia, Mara. Bom, falamos já da pior parte da live. Falamos já da pior parte da live, que é a caracterização do problema. Qual que é o problema? O problema é que a vida, ela não é sempre um conto de fadas. A vida, infelizmente, viveram felizes para sempre, não é verdade. A vida é uma coisa que de vez em quando a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, imprevistos acontecem, acidentes acontecem. E quando a gente passa por esse tipo de dificuldade, não só a gente se afeta emocionalmente por isso, mas também a nossa energia, nosso entusiasmo, a nossa disposição também fica abalada. E aí então, talvez quando um próximo problema aconteça, ou às vezes a fase da vida é um pouco mais difícil, a gente começa a se questionar, será que o problema não sou eu? Será que o problema não está em mim? Pô, será que eu não tô... Será que eu sou um fracassado? Aí você começa a diminuir sua autoestima e de repente você começa a entrar num processo aí de um pouco mais de adoecimento mental. E aí talvez, de novo, a tentação de recorrer direto à medicação ao invés de você tentar mudar as coisas por você mesmo. Bom, problemas... Essa é a apresentação do problema para vocês. Agora daqui para frente a live vai ficar mais leve. Vamos falar de coisas melhores
daqui pra frente? Bom dia, Adriana. Bom dia, Ariane. Bom dia para vocês. Por que daqui pra frente vai ficar mais leve? Porque, primeira das coisas, a neurociência já mostrou que toda vez que uma pessoa, eu, você, qualquer outra pessoa, nós passamos por alguma dificuldade, nós passamos por algum problema, é uma situação onde neurologicamente nós não sabemos o que fazer. É uma situação na qual seu cérebro não esperava que aquilo fosse acontecer e ele não sabe como agir, como pensar, como se comportar. É claro que aí ele fica tentando descobrir a resposta, ele fica tentando descobrir como fazer, o que fazer, e nesse processo gasta energia, cansa, estressa. Então, assim, problemas são, para você, um problema é o seu cérebro não sabendo lidar com uma determinada situação. Quando ele sabe lidar com aquela situação, aquilo não é mais um problema. Aquilo deixa de ser tanto problemático, aquilo deixa de ser uma preocupação. Então, toda vez que nós estivermos atravessando uma fase problemática, é, na verdade, o seu cérebro se esforçando para tentar descobrir qual é aquela solução, qual é a melhor maneira para ele agir, para você agir naquela situação. Quantas vezes, pensa comigo aqui, vamos ver se o meu raciocínio vai fazer sentido para vocês. Quantas vezes você já não olhou para o seu passado, para alguns anos atrás, talvez lá quando você era mais jovem, e você olhou e falou assim, gente, eu acreditava que naquela época é que eu tinha problemas. Nossa, como eu achava que naquela época eu não ia conseguir sobreviver, eu não ia conseguir lidar com aquelas coisas. Naquela época eu sofria por causa de problemas que hoje, eu considero eles tão simples de serem resolvidos. Já aconteceu aí com vocês? Alguma vez você já se pegou pensando sobre o seu passado e falando como eu era ingênuo, eu achava que naquela época eu tinha problemas. Não, problemas eu tenho hoje. Bom dia, Daisy. Já aconteceu com vocês, será? Na verdade, naquela época, o que eu estou querendo dizer? Naquela época, realmente, você tinha problemas. Você sentia que aqueles eram os seus problemas do momento. E naquela época você sofria realmente para tentar resolver aquilo. Era uma época onde a sua mente, seu cérebro, ainda não sabia lidar com aquelas situações. Mas o tempo passou, você se esforçou e você conseguiu lidar com isso. Hoje, se o mesmo problema do seu passado acontecesse novamente, você não sofreria tanto, você lidaria com ele de uma maneira muito mais rápida. O que mostra, de verdade, que você aprendeu com esse problema. Você aprendeu o que você deveria fazer, como você deveria se comportar, como você deveria reagir se acontecer de novo esse problema. A G comentou, pode ser porque hoje estamos mais maduros. Exato, exatamente. É isso que eu estou querendo chegar com vocês. A maturidade cerebral é justamente você atravessando situações que você não sabe o que fazer e você aprendendo o que fazer, descobrindo. Eu não estou querendo dizer que talvez as nossas atitudes foram as melhores possíveis naquela época. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você atravessa uma dificuldade, quando você a supera, você aprendeu alguma coisa com isso. Você aprendeu definitivamente alguma coisa com isso. Então vamos lá, comigo. Relacionamentos, decepções, falta de dinheiro, perda de emprego, rejeição. Vocês já passaram por alguma dessas coisas? Primeira vez que você, teve um relacionamento que não deu certo, com amigos, com pessoas próximas, um parceiro, uma parceira, afetivo. Lembra da primeira decepção amorosa que você teve? Você achou que ia morrer, não achou? Você achou que você nunca mais ia conseguir gostar de ninguém de novo, não é? A decepção que você teve com um amigo ou uma amiga, alguém que te decepcionou profundamente também. Você também achou que você nunca mais ia encontrar bons amigos, não é? Quem já teve falta de dinheiro?
Quem já passou por uma fase da vida que, putz, não tinha às vezes dinheiro para quase nada. E você também pensou, não tem solução, não tem o que fazer. Isso daqui não vai resolver. Agora já era, meu mundo acabou. Perda de emprego, é estupidamente desagradável você perder o emprego, claro, mas já aconteceu talvez com alguns de vocês, e naqueles dias, logo após, você não pensou assim do tipo, cara, agora minha vida está perdida, está acabada. Olha lá, já. Lila, bom dia. Lila comentando já, sim. Já passaram por isso? A G comentou, verdade, hoje eu estou mais esperto em relação ao amor e amizade. Esse mais esperto, eu gostei dessa palavra, esse mais esperto significa que agora você sabe fazer melhores escolhas. Então assim, no fim das contas, aonde a gente está indo com essa live? Eu estou querendo dizer que problemas e dificuldades, eles são coisas que acontecem, a gente não programa que eles apareçam na nossa vida, mas eles são coisas que acontecem que nos fazem aprender, que nos ensinam alguma coisa. Então, olha que pensamento louco, agora da minha parte. Ter problemas pode ser uma coisa boa. Pronto. O Kiko ficou louco. Ele tá aí numa live de sábado, dia 8 de junho, né? 11h20 da manhã, dizendo que ter problemas é uma coisa boa. Acabou, ele ficou doido falar uma coisa dessa. Não, eu não levanto cedo para ouvir uma coisa dessa, mas eu quero talvez, até o final dessa live, convencer você do meu ponto de vista de que ter problemas é uma coisa boa. Bom, vamos lá. A gente começou falando então aí se você tem problemas, o quanto isso afeta a sua autoestima. E agora eu estou falando para vocês que ter problemas, na sua percepção, é o seu cérebro sem saber direito como agir numa determinada situação. Mas ter problemas pode ser uma coisa boa. Olha lá, várias pessoas já comentaram sobre essa minha loucura aí. O Rodrigo só tá rindo. Bom dia, Rodrigo. A Adriana comentou inevitavelmente para o crescimento, a existência de problemas, é isso? Inevitavelmente para o crescimento. Rodolfo, meu colega de profissão, professor, bom dia. A Lila também aí comentou. É como aprender a andar. Primeiro as quedas, a Jana comentou. Exatamente, Jana. A Sinara, ter problemas é aprender resiliência. Resiliência, aquela capacidade de a gente se adaptar, de a gente se ajustar, de a gente corrigir o rumo, né? Isso é verdade. Bom, o que acontece? Problemas são aquelas situações em que o seu cérebro não sabe a resposta. E isso, claro, para ele tentar descobrir qual é a solução desse problema, desse enigma, vem estresse, vem fadiga, consome energia. Eu já falei para vocês que energia no aspecto de energia física, ele é um recurso muito limitado. Toda vez que você se dedica demais mentalmente a uma atividade, você consome muito da sua energia física. Bom, mas aí todos vocês já estão aí falando que problema ele traz uma oportunidade para que a gente aprenda algo, para que a gente evolua, para que se a gente não sabe como agir, a gente possa aprender e talvez a gente corrija nosso comportamento, corrija algumas coisas na nossa vida que nos levou a ter esse problema ou não, e que a gente se reinvente, né? Bom, então aí, de novo, quando vocês olham para frente, quando vocês olham lá para trás, você fala, naquela época eu achava que tinha problemas, mas poxa, hoje eu acho que eu tenho problemas. Não faz sentido então a gente pensar que daqui a 5 anos, pense em você no futuro, daqui a 5 anos você, 5 anos no futuro, vai olhar para hoje e vai pensar, caramba, eu achava que naquela época é que eu tinha problemas. Eu achava que naquela época eu não ia conseguir. Eu não ia sobreviver, eu não ia dar conta, eu não era bom o suficiente. Não faz sentido pensarmos nisso?
que eu já estou fazendo com vocês? Eu já estou fazendo a primeira coisa que eu queria passar nessa live aqui, que é uma das estratégias para a gente começar a controlar nosso pensamento. É a gente colocar as coisas na perspectiva do tempo. O que é colocar as coisas na perspectiva do tempo? A gente tem a propensão de olhar para o passado e querer enxergar que aquilo lá não era tão difícil assim. E a gente tem a propensão de olhar para o futuro e não achar que a gente vai conseguir coisas melhores. Isso é um mindset, é um tipo de pensamento que a gente chama de mindset fixo. Onde você, na verdade, você acha que o futuro não pode ser melhor. O passado é que era melhor e o presente hoje é uma situação que você vira e fala, caramba, não tem escapatória, não tem saída. Isso é um mindset fixo. Você fixa que o seu futuro não pode ser melhor, você fixa que o seu presente ele é ruim e ele vai permanecer assim para sempre. Bom, qual é a primeira coisa que você pode fazer para já começar a controlar o seu pensamento? Já é mudar esse mindset fixo. E como que eu mudo esse mindset fixo? Primeiro, você identificando que você tem um mindset fixo. Que você costuma olhar para o seu presente e falar, agora é a pior situação da minha vida, esse é o maior problema da minha vida, e talvez seja, mas você olha e fala, isso não tem jeito, não vou conseguir resolver, não vai, nada de bom vai sair daí. E no seu passado você olha e você fala, lá atrás eu não tinha problemas, como seria bom se eu pudesse voltar no passado, voltar no tempo, né? Bom, e aí o que eu quero dizer também com isso? Lembra da live da semana passada em que eu falei sobre hábitos? Quando eu falei sobre hábitos, eu quis dizer ali para vocês, a gente conversou que o hábito ele tem uma espécie de um loop, né? Ele não acontece do nada. A gente já entende que o hábito, a criação de um hábito, ela tem um loop. A primeira parte começa com uma deixa, depois é a rotina e por fim a recompensa, que é talvez a parte mais importante para você conseguir fixar ou se livrar de um hábito. É você olhar para qual é a recompensa que esse hábito me dá. Pensa, por exemplo, numa pessoa que é um vendedor, trabalha com vendas. Chega um cliente perguntando ali sobre um produto, aí o vendedor fala desse produto para ele, né? Você como um vendedor, você vira e fala, esse produto é maravilhoso, é isso, é aquilo, tal, não sei o quê. E aí você não está numa fase muito boa da sua vida, você está com alguns problemas em que você está duvidando um pouco de você mesmo, você está com um mindset um pouco mais fixo, achando que o futuro não pode e não vai ser melhor. E o que o cliente te fala em seguida? Ele vira para você e fala, interessante, gostei, vou pensar. Você vira e fala, pô, vamos lá, vamos fazer essa venda, vamos fechar essa venda. O cliente vira e fala, pera, não, eu vou pensar um pouco antes de fazer essa venda. Quando você ouve isso, essa é a deixa. Quando você ouve essa deixa, automaticamente no seu cérebro você já criou o hábito de pensar, se ele não efetuou a compra comigo agora, putz, significa que ele vai recusar. A deixa é o cliente virar e falar, eu vou pensar sobre isso. O loop dentro da sua cabeça, a rotina dentro da sua cabeça é, quando eu ouço esse tipo de coisa, significa que ele vai desistir. Ele não vai fechar a compra comigo. E aí, se por acaso, olha que interessante, se por acaso o cliente te dá uma devolutiva depois de algum tempo, virando e falando, olha, muito obrigado, te agradeço, mas eu realmente não é o melhor momento para mim, você sente prazer, sabe com o quê? Em saber que você tinha razão. Olha que louco. Você sente prazer por virar para você mesmo e falar, tá vendo? Não falei? Não sabia que aquele cliente que me disse, deixa, vou pensar sobre isso. Eu já pensei dentro da minha cabeça, não vai fechar. E agora ele me confirmou que ele realmente não vai fechar? Eu tinha razão. E você sente esse prazer, e eu acho muito louco a gente sentir esse prazer de virar e falar, nossa, eu tinha razão, e ainda ficar assim contente, satisfeito do tipo, sabia.
Você está reforçando, tendo razão, ou dando razão para um acontecimento desse, você está reforçando dentro de você mesmo que, de fato, você não é bom o suficiente, que realmente você não está com sorte para vender, que realmente talvez você não seja para essa área de atuação, porém, você tem razão. E aí você sente prazer com isso. O que você faz quando vier o próximo cliente? A mesma coisa. A menos que o cliente imediatamente vire para você e fale, tá bom, vamos, agora vou comprar. Caso contrário, se o cliente disser, eu vou pensar, você automaticamente começa o loop na sua cabeça do tipo, vai recusar. Vai recusar. E o que é mais louco e irônico disso tudo é que as pessoas acham que elas são inteligentes por elas pensarem assim desse jeito. Pô, eu tô sendo super inteligente, eu tô adivinhando todas as vezes que os meus clientes não estão fechando um negócio comigo. Não é louco pensar desse jeito? Não é meio irônico você pensar desse jeito? A pessoa está reforçando dentro de si mesma um sistema de recompensa que ela tem razão em não ser boa. E aí então eu volto de novo ali para o começo da live. Quando a gente às vezes tem alguma dificuldade, algum problema, a gente é rejeitado, recusado. Isso acontece uma vez, mas a próxima, depende de nós, da próxima vez que a gente vai viver uma outra oportunidade, se você vai ou não criar um hábito de pensamento pessimista. Tá fazendo sentido isso daí para vocês? A Lila comentou sobre o passado dela. Eu era feliz e não sabia. Não é muito louco, Lila, pensar que então, por essa lógica, no futuro você vai olhar para hoje e vai falar, eu sou feliz, só que eu não sabia? Bom dia, Orion. Rodolfo, controlar os pensamentos para controlar as emoções ou ao contrário? Cara, que pergunta sensacional. Controlar os pensamentos não é a mesma coisa que controlar as emoções. Que, aliás, é uma live que eu já fiz uma vez, é um vídeo que eu também já gravei, mas que daqui a um tempo eu vou voltar a falar sobre esse assunto de novo, que é o seguinte, a gente não controla as nossas emoções. Toda vez que alguém vira para você e fala, não, porque eu controlo as minhas emoções, porque você tem que controlar as suas emoções, é uma forma simples, mas não é uma forma real, verdadeira de você dizer o que você precisa controlar. Nós não controlamos as nossas emoções e isso tem a ver com o jeito que as nossas emoções acontecem dentro do nosso cérebro. Isso é assunto para uma próxima vez, porque é um assunto bem elaborado. Mas o que eu quero dizer, Rodolfo? A gente controla as nossas ações, não as nossas emoções. A gente controla o que a gente escolhe fazer com aquela emoção que a gente tem. E aí, portanto, de novo, você controla os seus pensamentos. Você controla as suas decisões, as suas escolhas, não o que você sente. Se você gosta de azul, você gosta de azul. Se você vai ficar desesperado porque você gosta de azul, aí já é uma questão de escolha. Mas gostar de azul é algo que é seu. Azul te causa uma sensação boa, uma emoção positiva. Esse é um exemplo bem básico disso, mas é uma pergunta sensacional. Eu estou conversando com vocês sobre coisas que a gente pode controlar, que, de novo, é a decisão do que eu vou cultivar de pensamentos na minha cabeça para que eles se tornem um hábito. Aproveitando que eu falei de hábito na live anterior, na semana passada, que hábito é uma coisa que você cria. Você leva de cerca de 2 a 3 meses para você realmente adquirir de maneira, internalizar de maneira natural um hábito dentro de você. Então você precisa realmente ter um pouco de disciplina, treinar um pouco mais, até que aquilo comece a ficar automático dentro de você. Então aí de novo, a gente está falando talvez de uma possibilidade onde você, numa fase mais difícil da sua vida, foi internalizando pensamentos recorrentes negativos sobre você e hoje você é uma pessoa pessimista, você é uma pessoa negativa, você enxerga dificuldade em tudo,
Se talvez você não é assim, ótimo, sensacional, mas eu acho que você deve conhecer alguém que seja assim. Alguém que pense assim. Alguém que por algum motivo era uma pessoa positiva na vida e acabou se tornando uma pessoa negativa, e sair dessa fase negativa é difícil. É difícil principalmente se a pessoa não tem consciência ou não tem apoio, não tem ajuda. Tudo bem? Bom dia, bom dia. A Mari comentou, eu entro em loop após 2 garrafas de vinho. Você entra em loop após 2 garrafas de vinho, e qual é o seu loop, Mara? Agora você tem que compartilhar aqui comigo qual é o loop que você entra depois de 2 garrafas de vinho, porque eu também. E aliás, eu não preciso nem de 2 garrafas de vinho, 2 taças de vinho eu já entro num loop bacana. O loop de querer ir dormir. Mas enfim, galera, tá fazendo sentido tudo isso que eu tô conversando aqui com vocês? Vocês estão entendendo o meu ponto de vista a respeito de dificuldades acontecem na vida, a gente às vezes não controla, a gente evita, mas elas acontecem, mesmo que a gente tente se prevenir para isso. Quando essas dificuldades acontecem, elas nos afetam, afetam na nossa energia, afetam no nosso emocional, nos trazem sensações negativas, claro. A maneira como a gente às vezes acaba encarando essas dificuldades reforça dentro da nossa cabeça um pensamento, um hábito pessimista e negativo. A maneira como a gente resolve encarar essas dificuldades acaba afetando a nossa autoestima. E é nesse momento que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes uma série de perdas, uma série de dificuldades, uma série de decepções na sua vida que podem acontecer vão acabar afetando a sua autoestima, e isso pode te levar para uma situação onde você adoece. Cuidado. Nossa cabeça tem que funcionar como o nosso sistema imunológico. Se você tem cuidado com aquilo que você come, com aquilo que você ingere, você também tem que tomar cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você dá ouvidos, com aquilo que você pensa. Por mais difícil que isso seja, você tem que pensar, opa, peraí, será que o que eu estou fazendo, não estou cultivando um hábito que não vai me trazer nada de bom no futuro? Parte prática da live é o que dá para fazer. Kiko, pelo amor de Deus, você me deixou alarmado nesse sábado, como é que eu vou passar esse final de semana? Agora preocupado, pensando que, caramba, se eu tenho um pensamento negativo na minha cabeça, se eu estou atravessando uma fase difícil da minha vida, se eu não tomar cuidado, o que eu posso fazer? Bom, olha só, tem 3 perguntas estratégicas, que são perguntas que normalmente eu faço para os meus clientes de coach, ou para clientes de mentoria, que são 3 perguntas que, se você fizer para si mesmo, você já consegue mudar essa perspectiva do tempo que eu mencionei para vocês, onde essa perspectiva do tempo é mindset fixo. Eu acredito que hoje as coisas são catastróficas e permanentes. No futuro não vai ser melhor. E o passado era muito melhor que o meu presente. Como eu queria poder voltar lá atrás, né? Porque lá atrás eu não tinha problemas. Isso é um mindset fixo. Que 3 perguntas que eu posso me fazer que vão me ajudar a colocar a minha perspectiva do tempo no lugar de novo, na minha cabeça. Primeira das perguntas. De tudo isso que você está passando, ou que você passou nessa semana, que você passou nesse dia, de verdade, de tudo isso que você está me contando, que é o problema da sua vida, que relevância isso vai ter daqui a 3 meses? Pega 3 meses, 90 dias. Pô, aqui bati o carro essa semana, furtaram minha carteira, perdi um compromisso de trabalho. Qualquer que seja o imprevisto, dor de cabeça, problema que você enfrentou nessa sua semana, pensa comigo, de verdade, que influência isso vai ter daqui a 3 meses? Pô, eu fui rejeitado por uma pessoa que eu tava gostando, etc. Chato, desagradável? Claro que é. Pô, eu recebi um feedback negativo de uma outra pessoa? Chato, desagradável? Claro que é. Mas de verdade, daqui a 3 meses, o quanto isso vai te afetar na sua satisfação, na sua felicidade pela sua vida? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta.
Desse cenário que você está vivendo, né, de hoje, da situação que você está vivendo, pô, estou numa situação que eu estou aí procurando um novo emprego, estou desempregado, estou numa situação que eu estou procurando alguma coisa para fazer, estou passando por algum problema de saúde, estou gripado, estou resfriado, estou com dor de estômago, alguma coisa assim. Legal. Qual é o pior cenário que pode acontecer? Dessa situação que você está vivendo agora, o que pode ser a pior coisa que você pode acontecer? Putz, estou desempregado, a pior coisa que pode acontecer, eu nunca mais vou conseguir nenhum tipo de atividade remunerada e, portanto, eu vou morrer de fome. Estou com uma dor de estômago e, portanto, essa dor de estômago que não passa realmente significa que minha vida está acabando. Fui rejeitado por uma pessoa, sofri uma decepção com um familiar, o que significa que familiar nenhum mais me ama, ninguém mais é capaz de me valorizar. Pega esse pior cenário, por mais absurdo que ele pareça. Se isso é a pior coisa que pode acontecer, você já estabeleceu um limite. Da pior coisa, né? O limite devia estar aqui embaixo, né? Como a pior coisa que poderia acontecer dessa situação que você está vivendo de ruim. Toda vez que você pensa no pior e mais extremo cenário, ele também é estatisticamente o mais improvável de acontecer. Vou repetir. Toda vez que a gente pensa no mais absurdo e pior cenário que pode acontecer, ele também é o mais improvável, que tem menos chance de se tornar realidade. Então, você já pensou no seu pior cenário uma vez? Pensou. Ele automaticamente é o mais improvável de acontecer. E aí essa segunda reflexão me leva para a terceira pergunta crucial. Se esse cenário, que é o pior cenário, é também o mais improvável, vale a pena você ficar se torturando tanto por algo que é muito improvável de acontecer? Vale a pena você perder tanto tempo pensando, tanto tempo de preocupação, não curtindo as pessoas à sua volta, não curtindo o presente, não conseguindo sorrir, não conseguindo ter um dia mais leve, mais tranquilo? Por quê? Porque existe uma mínima probabilidade do pior cenário acontecer. Faz sentido isso, gente? Para vocês? Cara, teve um monte de comentários que eu acabei passando por cima. Desculpa, entrei aí num falatório. Deixa eu ver aqui. A Mara falou que eu fico falando as mesmas coisas quando você entra no loop do vinho. A Sinara comentou que nem precisa de vinho. De joia. Então faz sentido isso que eu estou comentando aqui com vocês, galera? Bom dia, Léo. Bom dia, Cleide. Bom dia, William. Essas três perguntas são três perguntas muito interessantes que fazem com que a gente mude a perspectiva com que a gente anda pensando num problema. Primeiro, repetindo as três perguntas. Qual é o pior... Qual é a influência desse seu problema daqui a 3 meses na sua vida? De verdade, o quanto a sua vida vai ser afetada pelo problema que você está vivendo hoje daqui a 3 meses. Segundo, o que de pior pode acontecer de fato com esse seu problema? Qual é o desenrolar, o pior cenário que você pode ter com esse seu problema? E terceiro, o pior cenário é, sem dúvida, o mais improvável de acontecer. Então vale a pena que você dedique tanto tempo, tanta energia, tanta atenção, tanta preocupação do seu precioso dia pensando sobre aquilo, pensando e sofrendo antecipadamente por aquilo que é improvável de acontecer? Essas são as 3 perguntas que normalmente eu faço para clientes. O objetivo dessas perguntas não é resolver o problema, não. O objetivo dessas perguntas é dar uma realinhada no seu pensamento. Onde normalmente a pessoa está à beira assim, de entrar naquela crise de ansiedade, naquele pânico do tipo, pronto, não vai nada dar certo, tal, não sei o que você vira e fala assim, calma, senta aqui,
Respira fundo comigo. Mais uma vez. Joia. Agora me responde essas 3 perguntas. E depois que a pessoa para e pensa nessas 3 perguntas, eu sinto que ela deu uma realinhada nos seus pensamentos. Agora que você realinhou os seus pensamentos, tem mais coisas que dá para fazer. Dá para pensar que tudo que está acontecendo contigo hoje, nada é permanente, nada. Nem de bom e nem de ruim. Tá? Tudo é passageiro. Então aquilo que você está enfrentando hoje vai passar também. Pode ser que passe por uma decisão que você tome, pode ser que passe até porque você não tomou decisão e aquilo se resolveu também. Não talvez do jeito que você gostaria, mas de algum modo se resolveu. Então nada do que você está enfrentando hoje, de ruim ou de bom, vai durar para sempre. E o mindset de crescimento, a gente falou de mindset fixo. O mindset de crescimento é, primeiro você bota as coisas na sua devida perspectiva de tempo. Nada é para sempre, isso daqui a 3 meses talvez não é tão grave quanto eu estou pensando que é hoje. A pior coisa que pode acontecer não vai se concretizar, não vai se realizar. Então tá, eu não tenho um problema, eu tenho um desafio. Essa daqui é a minha proposta agora para vocês entrarem num mindset de crescimento. É pensar que você não tem problemas. Que tal se a partir de hoje, se olhar aí para os seus problemas na sua vida e você disser, eu não tenho problemas, eu tenho desafios. O que eu tenho hoje acontecendo comigo na minha vida é algo que a minha mente ainda não sabe encontrar a resposta, não sabe qual é a solução para agir, porém, eu vou descobrir, eu vou conseguir. E quando eu tiver conseguido, talvez daqui a 3 meses, talvez daqui a 6 meses, talvez daqui a 3 anos, quando eu tiver superado isso, eu vou ter crescido, eu vou ter aprendido, eu vou ter me tornado uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Esse é um mindset de crescimento. Que por isso, quando eu olho para um problema, que eu quis dizer lá atrás para vocês, ter problemas pode ser uma coisa boa. O mindset de crescimento é aquele onde você olha para um problema e você fala, agora eu tenho uma chance de crescer ainda mais. De expandir ainda mais a minha capacidade. Porque agora, esse problema não é um problema, ele é um desafio na minha vida. Então eu proponho aqui para vocês que vocês encarem aí talvez um momento problemático que você esteja atravessando ou algum problema que aconteceu aí recentemente contigo como não mais um problema. Não chama mais de problema, joga fora essa palavra negativa. E se alguém te perguntar, e aí, como é que tá a vida? E você virar e falar, tá difícil. Você vira e fale, cara, tá desafiadora. Tô atravessando desafios que eu nunca atravessei antes. Tá duro, tá difícil, mas, rapaz, que desafios. Se isso tivesse me acontecendo, e se isso que está me acontecendo hoje acontecesse há 5 anos atrás, eu não ia conseguir lidar. Mas eu vou conseguir. Hoje eu vou conseguir. E aí eu quero deixar mais 2 dicas extras aqui para vocês no finalzinho dessa live aqui. Primeira delas, que a gente já sabe também. Desista de você tentar encontrar culpados para aquilo que está te acontecendo hoje. Desista de você querer responsabilizar alguém por aquilo que você está atravessando hoje. Mesmo que alguém seja o protagonista por algum problema, alguma dificuldade, algum desafio que você esteja atravessando hoje, desista de você procurar responsabilizar essa pessoa por isso. Sabe por quê? Toda vez que a gente tenta encontrar algum culpado, algum responsável pelo que está acontecendo conosco, a gente está consumindo o nosso tempo, a gente está consumindo nossos recursos, a gente está consumindo a nossa energia mental só para encontrar um culpado. E quando a gente encontra, a gente não resolve o problema. Isso, na verdade, não nos ajuda de fato a resolver o problema. Isso só nos ajuda, de fato, a cultivar mais ressentimentos com alguém que talvez, intencionalmente ou não, te causou um problema na sua vida.
Mas quando você fica tentando pensar ou terceirizar o problema para querer dizer, não, isso só está acontecendo na minha vida por culpa dos outros, você está perdendo tempo, energia e recursos com isso. Desista de encontrar um culpado. Essa é a primeira das dicas. A outra das dicas extras é o seguinte. As pessoas acham, às vezes, o senso comum acha que inteligência, a quantidade de inteligência é uma capacidade, é uma habilidade que a gente nasce com uma quantidade já fixa de inteligência ao longo da vida. Principalmente inteligência emocional. As pessoas acham, senso comum, a grande maioria das pessoas acham que existem pessoas que naturalmente são emocionalmente inteligentes e aquelas pessoas que emocionalmente não são tão inteligentes. São mais ignorantes, são mais primitivas, são mais brutas. Deixa eu te dizer uma coisa. Inteligência não é uma quantidade fixa na vida. Nem a inteligência analítica, lógica, matemática e nem a inteligência emocional. Claro, numa próxima oportunidade talvez a gente pode falar um pouco mais sobre o que é essa inteligência emocional, uma palavra tão da moda que a gente ouve em vários lugares sobre inteligência emocional, mas de fato o que é isso? Mas uma coisa eu já posso te adiantar de cara, com certeza. Os estudos mostram que a inteligência, sob qualquer aspecto, inteligência não é uma quantidade fixa na vida. Inteligência, na verdade, é uma quantidade que a gente adquire ao longo do tempo. Com o treinamento certo, com a leitura correta, com os estudos certos, com as práticas corretas, você desenvolve a sua inteligência. Nós não nascemos com inteligência fixa. Talvez algumas pessoas nasçam com um pouco mais de inteligência em alguns aspectos do que outras. Ok. Porém, não significa que você está preso a essa quantidade de inteligência pelo resto da sua vida. Não. Inteligência a gente desenvolve. Tá? E inteligência emocional faz parte também de outros aspectos da inteligência, da capacidade cognitiva humana, e isso também você desenvolve. Outra vez, com o treinamento certo, com as práticas certas, com os métodos corretos, com as coisas que outras pessoas já descobriram. A gente ainda fica muito com a impressão de que para a gente aprender sobre emoções, sobre sentimentos, sobre assuntos muito mais emocionais, a gente tem que passar por tudo e não existe nenhum tipo de ajuda nesse respeito. Isso é um engano, é mito. Já tem ciência, já tem estudos, já tem uma série de coisas que mostram como você pode fazer melhores escolhas emocionais na sua vida. Você não precisa reinventar a roda. Muita gente já sofreu, muita gente já aprendeu e muita gente já deixou registrado suas experiências para que a gente olhe para trás e fale assim, tá, já tentaram esse caminho, não deve ter dado certo, não deu certo, então não preciso eu também ir lá e quebrar a cara de novo. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar assim, independente se você estiver atravessando uma fase aí mais problemática, mais difícil na tua vida ou não, ou se de repente você conhece alguém que esteja atravessando uma fase mais difícil da vida, vira para essa pessoa ou para você mesmo e fala calma, respira, inspira, não pira, tá? Respira, calma. Isso é passageiro e você não está sozinho. Você só está sozinho se você quiser. Qualquer que seja a sua dificuldade, você pode procurar médicos para te darem uma orientação. Você pode procurar psicólogos para te darem uma orientação. Você pode procurar psiquiatras para ver se o seu caso é um caso de um tratamento um pouco mais específico. Você pode procurar coaches, aqui sou um deles. Você pode procurar coaches para falar, olha, me dá uma luz porque eu estou num processo mental, eu estou num hábito mental onde eu não estou encontrando saída. Você pode encontrar mentores, você pode conversar com professores, você pode conversar com pessoas mais velhas e mais experientes que vão te ajudar a pensar de uma maneira diferente. Então, você só permanece nessa situação sem conseguir fazer nada para resolver os seus problemas se você quiser. Se essa for a sua escolha. Tudo bem?
Então, assim, a live de hoje ela é muito importante na minha opinião, porque para mudar pensamentos, você tem que mudar alguns pequenos hábitos que talvez você tenha adquirido, que estão te levando para baixo, que estão te arrastando para baixo. E a partir dessas suas escolhas, você tem que saber, tá? Preciso ou não de ajuda? De repente eu preciso de uma pessoa para vir me ajudar. De repente eu preciso de um profissional de uma área de saúde para me ajudar. E aí nesse momento talvez esse profissional da área de saúde venha e te recomende alguma medicação. E aí era o começo da live, quando eu falei para vocês que nós nunca usamos tanto remédio para antidepressivos e anti-ansiolíticos. Nunca no mundo se usou tanto remédio para depressão e ansiedade. E eu não sou contra o uso da medicação. O que eu sou contra é toda vez que a gente tem problemas e dificuldades, a gente recorrer primeiro à medicação. Não. Eu acho que primeiro você tem que olhar e falar, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer um ajuste interno no meu mindset. Se eu não estou conseguindo, se está no limite da minha capacidade, cara, que desafio enorme que eu tenho, é um desafio onde eu preciso de ajuda, preciso de apoio para poder passar por isso. E aí eu vou procurar profissionais, gente especializada, gente realmente gabaritada para poder me ajudar. Pode ser um melhor amigo meu? Pode, mas às vezes até os melhores amigos, eles têm limitações no que eles conseguem nos ajudar. E aí você precisa realmente de um médico, de um especialista, de alguém que trabalhe especificamente ajudando outras pessoas a superarem essas dificuldades. Não tem vergonha nenhuma em procurar ajuda. Tudo bem? E aí então você vai conseguir atravessar essas dificuldades e eu aposto que para a maior parte dos problemas que você vem enfrentando hoje, daqui a 3 meses, e daqui a 6 meses no máximo, eles já não vão mais ser tão importantes assim. Tomara. Bom, é isso. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. A live de hoje foi mais profunda, eu acho que foi uma live que pegou um pouco mais pesado, mas é uma live que eu achei que era um assunto super importante. Tem a ver com as lives que nós viemos falando antes, principalmente com a live de mudanças de hábitos, né, que foi a live passada. E essa live de controlar pensamentos é mais no sentido do tipo, presta atenção se você está cultivando pensamentos que te sabotam. E o que você pode fazer para você conseguir mudar imediatamente esses pensamentos. E daí para frente você começar a ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, uma vida melhor, uma satisfação ainda melhor aí na sua vida. Tudo bem? Espero que tenha valido aí a pena para vocês. Muito obrigado aí para quem entrou aqui na minha live aqui no Instagram. Desejo aí para vocês um excelente dia. Lembra comigo, vocês não têm problemas, vocês têm desafios. Eu não tenho problemas, eu tenho desafios na minha vida. Tenho desafios, cara, e eu já superei tantos e eu vou superar todos os que eu ando atravessando hoje também e os próximos. E eu vou conseguir fazer isso porque, putz, eu tenho também muita ajuda de muita gente bacana ao meu redor. Então eu espero que também vocês pensem isso, vejam as coisas desse jeito, ou que vocês possam ser aquela pessoa de apoio e de ajuda para alguém aí que você veja que você esteja precisando, esteja aí perto de vocês. Tudo bem? Um excelente sábado aí para vocês, um ótimo final de semana e vamos descansar, porque na próxima semana tem mais desafios aí pra gente encarar, tá bom? Vou ficando por aqui, gente, um ótimo final de semana aí para todos vocês. Compartilha com os amigos se vocês gostaram aí dessa live, vai ficar aí no meu stories do Instagram. E é isso. Vejo vocês então, depois de uma semana de desafios, vejo vocês no próximo sábado. Abraço para todo mundo. Tchau.